Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 1, vamos ler o verso 34 e vamos ler o verso 35. Amém? Todos acharam? Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era a sua hora de passar deste mundo para o Pai, que já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos ler novamente o verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 34. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Verso 35. Nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos estar orando ao Senhor. Deus, Pai, diante de Ti está a Tua igreja. Diante de Ti, Senhor Deus, está a Tua noiva, aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor amou, aqueles por quem o Senhor se entregou. Pai, eu coloco a minha vida, Senhor Deus, mais uma vez diante de Ti, para Te dizer, Senhor, que eu sou totalmente dependente do Teu Espírito e que Ele tem liberdade para fluir através da minha vida, tem liberdade para agir através da minha vida, porque eu me coloco totalmente disponível nas Tuas mãos, Pai, para entregar a palavra que o Senhor me confiou nessa noite, a Tua noiva, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Na quarta-feira, na consagração, eu trouxe um pouquinho dessa palavra, porém ela continuou ardendo no meu coração, queimando dentro de mim. E ontem à noite nós fomos para o evangelismo e foi algo tão maravilhoso estar ali. Foi algo tão maravilhoso poder compartilhar desse amor, que essa palavra continuou queimando no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês o som que vem do céu. Jesus, Ele é o Filho de Deus. E nós sabemos que Ele foi entregue por Deus por amor a nós. João, quando ele inicia o seu evangelho, ele inicia assim como Moisés iniciou o livro do Gênesis. E ele inicia dizendo: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E aí ele vai falando no seu evangelho, e ele vai dizendo que todas as coisas foram formadas pelo seu poder, todas as coisas foram formadas através de Jesus, por meio de Jesus. E quando João ele vai trazendo essa palavra e ele escreve para os gregos, e ele vai tentar colocar em uma palavra que coubesse tanto aos gregos quanto aos judeus, resumir quem era
Jesus. E aí a palavra que ele consegue encontrar para conciliar o seu evangelho, tanto aos gregos quanto aos judeus, é a palavra logos, que quer dizer a palavra, o poder da palavra, a razão pela qual todas as coisas foram formadas. E aí João, ele inicia dizendo que todas as coisas foram formadas por meio da palavra e que Jesus era o poder dessa palavra. E aí ele vai falando, e quando chega nos versículos abaixo, se eu não me engano, no versículo 13 do capítulo 1, ele começa a dizer que esse verbo, essa palavra, esse poder se fez carne com um objetivo: nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então João, ele está dizendo que o verbo que era Deus, que estava com Deus, por amor a nós, se fez carne. Por amor a nós, por amar o mundo, como Jesus vai dizer a Nicodemos lá no capítulo 3, no verso 16, Jesus vai dizer para ele que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele foi capaz de enviar o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João, que é o discípulo amado, como ele próprio se intitula ser, João, que é o discípulo que mais fala sobre o amor do Pai, sobre o amor de Jesus, ele vai dizer que esse amor de Deus não era possível se colocar em palavras. Então ele vai dizer que esse amor, ele tinha uma maneira específica. E ele começa a dizer, ele amou de uma tal maneira, uma maneira própria de Deus, uma maneira própria que só ele poderia amar, uma maneira que só ele era capaz de transmitir. E a forma como ele transmitiu esse amor pelas nossas vidas foi entregando o seu filho para morrer por nós. E nós sabemos que Jesus, ele vem, o Pai o entrega, e aí a gente vai lá para aquele versículo que eu mais amo, que a Valdirene sabe qual é, de Filipenses no capítulo 2, que diz que Jesus, sendo igual a Deus, João, ele inicia o seu evangelho dizendo, ele era o verbo, ele era Deus, ele era igual a Deus. E Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo, ele era Deus, ele era igual a Deus, mas ele não se apegou a isso, ele não se apegou a quem ele era, ele se apegou ao amor que o Pai tinha dado a ele para transmitir aos seus filhos. E aí Jesus vem, ele se faz carne, ele habita em nosso meio. E aí ao habitar em nosso meio, ele começa a escolher para si alguns que são os seus discípulos. E a palavra de Deus vai dizer em João que André era discípulo de João Batista. E ele está com João Batista e João Batista diz para ele, aquele ali que está passando é quem eu falei para vocês, que é o Filho de Deus. E André, ele corre, ele vai até Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que ele fica com Jesus durante todo aquele dia. Mas quando chega já no final da tarde, ele lembra do seu irmão chamado Pedro. E ele corre e diz, eu vou chamar o meu irmão. E quando ele chega até Pedro, ele diz, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o amor de Deus. E eu não posso ficar com ele para mim. Eu vou compartilhar com você. Vem, porque eu vou te levar até ele. E Pedro vai. E quando Pedro chega, Jesus olha para Pedro. Sabe muito bem quem Pedro é.
sabe muito bem as características de Pedro, conhece o caráter de Pedro e diz para ele: tu és Simão, mas tu serás Pedro, porque o meu amor será capaz de transformar a sua vida, porque o meu amor será capaz de mudar quem você é. O meu amor será capaz de te dar uma nova identidade. O meu amor será capaz de moldar o seu caráter. O meu amor. E aí Jesus chama Pedro. E Pedro vem. Pedro segue. André segue. Mateus segue. Felipe encontra Jesus. E é tão lindo, queridos, que aqueles que vão tendo um encontro com Jesus, que olham para Ele e veem nele a personificação, a encarnação do amor do Pai, mesmo sem entender essa profundidade, começa a transmitir esse amor para outros. E aí Felipe encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele vai procurar Natanael, seu amigo. E aí quando ele encontra Natanael, ele diz: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, o prometido, aquele do qual fala as Escrituras. E aí Natanael vai dizer para ele quem? Ele diz: Jesus de Nazaré. Mas Natanael, com a sua personalidade, com o seu modo de ser, ele diz: de Nazaré? Mas o que é que pode vir de bom de lá? E aí Felipe fala para ele: vem ver quem é ele, vem ver quem eu encontrei. E aí quando Natanael chega até Jesus e diz para ele: eu te vi debaixo da figueira. E aí ele fica espantado e diz: realmente você é o Messias? Aí ele diz: olha, tem muitas outras coisas que você precisa conhecer de mim. Tem uma profundidade ainda maior que você precisa conhecer de mim. Tem muitas coisas que você ainda precisa conhecer de mim. Você ainda vai ver os céus abertos. Você ainda vai ver anjos subindo e descendo. Tem muitas coisas ainda para você conhecer de mim. E aí ele encontra os seus discípulos, encontra Mateus. Olha para Mateus, chama Mateus. Mateus vem. Naquele mesmo dia, queridos, sabendo quem Mateus é, Jesus entra na sua casa, janta com eles, com os seus amigos, com aqueles que são excluídos pela sociedade, porque Jesus ama, e Jesus estava mostrando para eles: é preciso amar. Mas não é amar aquele que você quer amar, é amar a todos, amar como são, amar ainda que não tenham sido transformados, porque a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer, que Ele nos amou quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele não nos amou a partir do momento que fomos transformados, queridos. Ele nos amou quando ainda não valíamos nada, quando ainda não éramos ninguém. Ele nos amou e se entregou por nós. E a palavra do Senhor vai dizer em João, no capítulo 17, quando ele começa a orar, ele vai dizer: na glória que eu tinha desde a fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido entregue desde a fundação do mundo. Jesus já havia se entregado pela minha e pela tua vida desde a fundação do mundo. E aí ele passa 3 anos com os seus discípulos. Como nós conhecemos a palavra, ele opera milagres, ele cura, ele salva,
Ele liberta, Ele transforma. O seu poder é conhecido em meio às cidades. Alguns se rendem ao seu amor. Outros vão atrás dele apenas por aquilo que ele podia oferecer. Mas chega um momento em que ele reúne os seus, aqueles que estavam mais próximos. E aí é aqui onde a gente chega no capítulo 13 de João. E quando ele os reúne, vai dizer que ele os reúne antes da festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, queridos, foi a festa que foi ensinada para Moisés, determinada a Moisés lá no Egito. Antes da noite em que aquele povo seria liberto. Antes do dia que aquele povo seria liberto. O Senhor já começou a mostrar a salvação ali. Porque vai dizer a palavra do Senhor que aonde havia o sangue, a morte não podia passar. Aonde havia o sangue, a morte não chegava perto. E ali, a palavra de Deus vai dizer que o cordeiro precisava estar dentro da casa. O cordeiro precisava estar junto à mesa com aqueles que tinham sido escolhidos como israelitas. Aqueles que entenderam o mandamento de Moisés, que tomaram o cordeiro, que aspergiram o sangue nos umbrais das portas das suas casas. Ali dentro tinha salvação. Tinha que estar sentado à mesa com o cordeiro. E aqui João vai dizer que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar desse mundo para o Pai já tinha chegado, ele entendeu que era o momento do cordeiro se entregar na terra. Ele entendeu que era o momento do cordeiro estar à mesa com os seus discípulos. Então ele se assenta na mesa, juntamente com os seus. E a palavra de Deus vai dizer, já tinha chegado a sua hora e ele havia amado os seus. E os amou até o fim. O amor de Jesus é um amor que vai até o fim. E aí, ele se assenta. E sabendo disso, durante a ceia, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aí ele começa a trazer ensinamentos aos seus discípulos. Ele começa a dizer para eles: eu estou lavando os vossos pés, para que vocês façam o mesmo, o que eu estou fazendo. Jesus começa a ensinar os seus discípulos: é necessário fazer aquilo que eu faço. É necessário fazer aquilo que eu mando. É necessário amar como eu os amei. E aí nós chegamos aqui no verso 34. A palavra vai dizer que Judas se levanta para atrair Jesus. Ele diz para ele: vai, faz aquilo que você precisa fazer. Jesus continua amando a Judas. Jesus continua amando a Pedro. Jesus continua amando os seus. Mas aqui no verso 34, ele vai trazer para os seus um novo mandamento. Moisés, ele trouxe 10 mandamentos. O primeiro dos mandamentos é: amai ao Senhor sobre todas as coisas. Amai ao Senhor. Jesus, quando ele vai resumir os mandamentos, ele diz: amai ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração.
E amai também ao próximo como a ti mesmo. Só que aqui no verso 34, Jesus traz uma profundidade maior de amor. Porque ele vai dizer: eu vos dou a partir de hoje um mandamento novo. Amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus traz um novo padrão de amor. Jesus não poderia ter dito essas palavras aos seus lá no início, porque lá no início eles ainda não tinham entendido qual tipo de amor que Jesus estava amando. Mas Jesus, ele diz aqui, João diz no capítulo 13, no verso 1, eu os amei e eu os amei até o fim. Então aquele que amou e amou até o fim tem autoridade para dizer: ame como eu amei, como eu vos amei. Vocês têm um padrão de amor. Vocês têm uma forma de amar. Vocês têm um jeito para amar. Vocês têm uma vivência de amor para amar. Vocês têm um entendimento de amor para amar. E ele diz: ama como eu vos amei. E ele amou. Ele simplesmente amou. Ele amou quando ele decidiu se entregar. Ele amou quando ele decidiu olhar para aquela mulher adúltera, em que todos queriam apedrejá-la e dizer: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Ele amou quando os seus discípulos veem aquele cego e perguntam para ele: quem pecou? Os seus pais ou ele mesmo? E ele diz: não. É para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. E aí ele olha para aquele homem e cura aquele homem. Ele amou quando ele curou, mas ele também amou quando ele disse palavras duras. Ele amou quando alguns não suportaram o seu discurso e decidiram ir embora. Ele amou. Ele amou a Pedro, mesmo sabendo que Pedro negaria. Ele amou a Judas, mesmo sabendo que Judas o trairia. Só que Jesus, ele não está apenas dizendo: ame como eu amei, mas ame um ao outro. E aqui ele não está dizendo para aqueles que estão de fora. Jesus está falando com os de dentro. Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está falando com aqueles que vivenciaram o seu ministério por 3 anos. Jesus está falando com aqueles que estavam com ele em todo o tempo, que dormiam com ele, que acordavam com ele, que comiam com ele, que bebiam com ele. Só que Jesus está entendendo que era o tempo chegado dele partir para o Pai. Mas ainda havia uma coisa que os seus discípulos não haviam aprendido: amar uns aos outros como ele amou. E aí Jesus começa a dizer para eles: nisso vocês serão conhecidos por todos. Nós sabemos que Jesus, antes de ir para o céu, antes de voltar para o Pai, ele faz uma promessa. E essa promessa é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas antes de fazer essa promessa de que eles receberiam poder, ele diz: vocês precisam amar.
antes do poder vem o amor. Antes da promessa de vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, em Judeia, em Samaria, em Jerusalém, ele está dizendo, antes de sair ao mundo para pregar o meu evangelho, eu vos deixo um novo mandamento: ama quem está dentro, ama o que está do seu lado todos os dias, ama quem está à mesa contigo, ama quem caminha contigo, ama. Antes de ser reconhecido pelos de fora, ama quem está dentro. Ama o seu irmão. Ama aquele que está dentro da sua casa. Ama aquele que é diferente de você. Porque João era o discípulo do amor, mas Pedro era o discípulo que cortava a orelha. Judas era o discípulo que traía. Mas ele está dizendo: ama. Ama. E ama no meu padrão. Ama como eu amo. Ama se humilhando. Ama se entregando. Ama servindo. Ama lavando os pés. Ama como eu amo. O padrão de amor não é o seu. O padrão de amor é o meu. E o meu amor não é o meu. O meu amor é o amor do meu Pai, que me enviou para amar e se entregar. Só que a gente quer amar da nossa forma. A gente quer amar quem a gente quer. A gente quer amar quem a gente gosta. A gente quer amar quem a gente acha legal. A gente quer amar quem concorda com a gente. A gente quer amar aquele que a gente tem a famosa palavra afinidade. Mas não é esse o padrão de amor que Jesus nos deixou. Não é esse. Não é esse o som que vem do céu. Não é esse. Esse som que vem do céu precisa continuar ecoando dentro de mim e de você todos os dias. Esse som que vem do céu e que está dizendo: nisso vos conhecerão todos que sois os meus discípulos. O mundo vai olhar para nós e vai nos identificar de uma forma: o amor. Jesus quem disse isso. Nisso, amai uns aos outros. Como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. E nisso, nesse amor, no compartilhar esse amor, no se entregar por esse amor, é que você vai ser conhecido. O som que vem do céu está nos dizendo: tenha uma vida coerente para que o mundo olhe para você e te enxergue como meu discípulo. Para que o mundo olhe para você e te enxergue como alguém que tem o meu amor. Mas não é porque a gente abraça quem está lá fora. Ontem, queridos, foi maravilhoso o evangelismo. Foi maravilhoso. As pessoas vinham até nós e pediam um abraço. As pessoas vinham até nós
recebiam a palavra e a gente via a alegria, o sorriso dentro deles, mas eles estavam lá fora. Mas será que se alguém lá de fora chegar aqui dentro, pela forma como nós nos relacionamos à mesa, vão conseguir nos ver como discípulos de Cristo? Vão conseguir olhar para mim e para você como alguém, como Lucas falou aqui, que exala o perfume de Cristo? Como Isaías falou da Daisy, a mamãe é aquela que me ensina o amor de Cristo. Será que nós estamos conseguindo mostrar a nossa identidade para aqueles que chegam até nós? Porque a nossa identidade não é o poder. A nossa identidade não é o curar, o libertar, o impor as mãos. A nossa identidade é o amor. Essa foi a identidade que Cristo nos deixou. Ele até falou do poder. Ele até prometeu a autoridade. Mas a autoridade é porque precisava, para conseguir ser testemunha num tempo em que se levantariam perseguidores. Num tempo em que eles estavam acuados. Jesus falou para eles: vocês receberão o poder que vocês necessitam para pregar o meu evangelho. Mas antes disso, vocês precisam amar uns aos outros. Antes do poder, precisa vir o amor. Antes da autoridade, precisa vir o amor. Porque se você não tiver o amor, você não vai querer Samaria. Se você não tiver o amor, você não vai querer os confins da terra. Se você não tiver o amor, você não vai querer os diferentes. Se você não tiver o amor, você não vai querer a prostituta. Se você não tiver o amor, você não vai querer o homossexual. Se você não tiver o amor, você não vai querer aquele que não segue e não anda como você anda. Mas Jesus amou. Jesus amou. Jesus amou aquela mulher que entrou na casa de Simão, e Simão no seu pensamento dizia: se ele soubesse quem ela é. Mas Jesus dizia: se ele soubesse quem eu sou, ele teria me amado. Mas ela tanto me amou. Ela tanto me amou. Ela recebeu tanto amor que ela decidiu entregar o que ela tinha de mais precioso. Jesus amou os diferentes. E é esse o padrão de amor. Essa é a forma de amor que precisa ser proclamada. Essa é a forma de amor que precisa ser encarnada pela igreja. Essa é a forma de amor que eu e você precisamos viver. Amar. Porque é através do amor que a gente vai atrair. É através do amor que a gente vai trazer pessoas para perto de nós e para perto de Jesus. Jesus amou o pescador. Jesus amou o cobrador de impostos. Jesus amou uma multidão quando teve misericórdia dela. Ao ver que a noite se aproximava e os seus discípulos que ainda estavam aprendendo diziam para ele: deixa embora, dispensa.
Eles dão um jeito deles no meio do caminho. A gente não precisa se responsabilizar pela necessidade deles. Mas Jesus está dizendo, não. Eu amo. Eu não posso fazer dessa maneira. Jesus alimentou aquela multidão. Mesmo sabendo que no dia seguinte eles viriam atrás dele, não pelas suas palavras, não porque queriam a mudança de vida, mas porque queriam alimentar a sua carne. Mesmo sabendo disso, Jesus supriu as suas necessidades em amor. Esse é o padrão de amor que o som que vem do céu está nos trazendo nessa noite. Esse é o som. Será que a gente só quer ouvir esse som? Você que está aí, eu que estou aqui, será que a gente veio hoje porque a gente queria ouvir um barulho como de um vento veemente que invadiu a casa toda e trouxe o poder? Ou a gente quer ser o som que ecoa o amor de Deus? Quem você quer ser? Aquele que quer ouvir? Ou aquele que quer ecoar? Aquele que quer receber? Ou aquele que quer transmitir? Aquele que diz, eu quero? Ou aquele que diz, eu dou? Quem é? Quem você quer ser? Jesus está amadurecendo a sua noiva. Quando Jesus se coloca à mesa, ele está amadurecendo os discípulos para que iniciassem a igreja, que é a noiva de Cristo. Mas hoje, Jesus está amadurecendo a noiva, porque está perto a sua vinda. A sua vinda está próxima. O som do céu precisa ecoar. O amor de Deus precisa ser transmitido. E precisa se iniciar esse som aqui dentro, no corpo, na noiva, amando uns aos outros, como Ele nos amou, se entregando por nós, se humilhando por nós, descendo por nós. O problema é que a gente não quer descer, queridos. O nosso problema é esse. A gente não quer descer. O problema nosso é que a gente se fere o tempo todo, porque a gente não quer descer. A gente se fere porque a gente não absorve a ofensa. Jesus absorveu toda a ofensa que era minha e que era sua, por amor às nossas vidas. Mas nós não queremos essa vida de humilhação. Nós queremos uma vida de poder. Nós queremos uma vida de exaltação. Quando Jesus está dizendo, é uma vida de amor, é uma vida de descer, é uma vida de lavar o pé, é uma vida de se entregar. Lavar os pés, queridos, significa olhar para o irmão e perceber que no meio do caminho, no meio do percurso, por causa das circunstâncias da vida, o seu pé se sujou. O seu pé está empoeirado pelo pecado, por algum erro da vida, por alguma circunstância. E olhar para os pés do seu irmão, e ao invés de dizer, dá teu jeito de se lavar, pegar a toalha e descer e dizer,
Eu tenho água limpa para você. Eu tenho água limpa para lavar os seus pés. Eu tenho uma água que vai te colocar de volta no caminho limpo. Eu tenho uma água que vai te colocar de volta no caminho que leva a Deus. Porque no caminho da vida houve um momento que você se sujou, mas eu tenho água para te lavar. Eu tenho toalha para te secar. Eu tenho amor para te servir. Esse é o som que vem do céu nessa noite. O som que vem do céu também é um som de exortação. O som que vem do céu também é um som de alinhamento da igreja. Também é um som que nos coloca exatamente no propósito que Deus tem para a nossa vida. Esse é o som que vem do céu. Esse é o som. O som é o amor. O som é o amor que se esvazia. O som é o amor que se doa. O som é o amor que obedece. O som é o amor que suporta a nossa dor. O som é amar não fazendo acepção de pessoas. O som é amar perdoando aqueles que nos ofenderam. O som é amar dando uma segunda chance, como Jesus deu a Pedro. O som é, mesmo sabendo que seremos rejeitados, amar sem reservas. O som é saber de onde eu vim e para onde eu vou. E saber que eu não posso chegar lá com as minhas mãos vazias. O som é reconhecer a voz do Pai e não ter problema de lavar os pés. O som do céu é o amor. E ninguém tem amor maior do que esse, que deu a sua vida pelos seus amigos. Esse é o som que vem do céu. É dar a vida pelo outro. É fazer a vontade do Pai. E quando Jesus está falando da vontade do Pai, Ele diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E aí Ele diz: e a vontade do meu Pai é essa, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca. Essa é a vontade do Pai. E essa é a minha e a sua responsabilidade como igreja. Essa é a minha e a sua responsabilidade como noiva. Essa é a minha e a sua responsabilidade como discípulos de Cristo, como aqueles que carregam o nome da família de Deus, amar uns aos outros como Cristo nos amou. Se coloca de pé. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. O mandamento, ele deve ser colocado em prática, querido. Antes da promessa do Espírito Santo, ele deixa o mandamento. O mandamento é maior do que a promessa. O mandamento é maior do que a promessa. Quando Deus chama Abraão, Ele lhe faz promessa. Mas Ele diz para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e me obedece. Anda na minha presença e faz tudo como eu te ordenar. E Jesus está deixando para nós um mandamento. E Ele está nos dizendo nessa noite: quer receber a promessa? Quer ser cheio de poder?
quer ter autoridade, quer manifestar os dons do Espírito Santo, ama. Ama. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não te houvesse amor, se eu não tiver amor, de nada me serve. De nada nos serve o poder sem amor. De nada nos serve a autoridade sem amor. De nada nos servem os dons sem amor. Porque Paulo vai terminar dizendo: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Então ame, queridos. Ame quem está do seu lado. Ame o seu irmão. Olha para ele. Olha para o seu irmão nessa noite. Olha para o seu irmão e vê se ele está precisando de algo. Olha para os pés dele nessa noite. É noite de olharmos para os pés dos nossos irmãos e ver se algum percalço da vida, ver se os pés dele estão precisando ser lavados por você nessa noite. Olha para os pés do seu irmão e olha para você e vê se hoje é a noite que você vai pegar a toalha, vai pegar a bacia e vai descer para lavar os pés do seu irmão em amor. E ainda que ele não esteja aqui nessa noite, dê falta dele, procura ele. Ah, mas ele dá muito trabalho. Procura ele. Ama um ao outro. Esse é o mandamento que Deus deu internamente. Jesus não falou desse amor para a multidão. Jesus não falou desse amor enquanto estava multiplicando os pães e peixes. Jesus fala desse amor na mesa, com os seus discípulos, na particularidade. Ou seja, esse mandamento é um mandamento interno, é um mandamento do corpo, é um mandamento da igreja. Ama, 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 mesmo que o seu irmão talvez não mereça. Você também nunca mereceu o amor que foi liberado para a tua vida. Quem somos eu e você para dizer que alguém não merece esse amor? O amor não exclui, queridos. O amor, esse amor que Jesus está deixando como mandamento para nós, ele não exclui. Esse amor não escolhe quem ama. Esse amor precisa ser transmitido. Esse amor precisa ser exalado. Esse amor precisa ser vivido. Esse amor precisa ser encarnado por mim e por você. Assim como Jesus, que era o Verbo, se fez carne por causa desse amor.